Hello Kids, esse é mais um Teacher Steps. E quanto tempo eu não te vi, hein, Timóteo? Hoje nós vamos estudar tudo que você faz. Teacher Steps! Teacher Steps! Que divertido, vamos aprender no Teacher Steps! Eu não sei tocar violão. Entre livros e pesquisas, o que vamos aprender de cultura hoje? Bom, eu acho, Timóteo, que está na hora da gente estudar uma gramática que faz presente no dia a dia, mas que muita gente acha que é muito complicada, que é o Simple Present. Tá, mas o que é Simple Present? Simple Present é quando você fala as coisas que você faz ou não faz no tempo presente. Fácil, né? Simples, eu até diria. Eu gostei do trocadilho. Então, deixa eu arrumar aqui. Bom, o Simple Present, ele trabalha com os verbos. E o que são os verbos? São basicamente ações. Comer, beber, falar, escrever, Grava vídeo. gravar vídeo. Tudo isso são ações, tá? E aí, o Simple Present é como você fala que você faz ou não faz essas coisas em inglês. Então, por exemplo, o verbo beber, que é o drink, né? Então, I drink, eu bebo. You drink, você bebe. Fácil. Basicamente, é tudo que é verdade no tempo presente. Se você fala eu estudo no Passos, I study at Passos, você vai estar falando a verdade, mesmo que naquele exato momento você não esteja dentro da escola. Afinal, você estuda na escola. Não quer dizer que tá estudando agora. Exatamente. Caramba, Timóteo, você tá mandando bem hoje, hein? Bom, vamos então às pequenas regras para você entender um pouco de como funciona o Simple Present. Lembrando que esse vídeo é uma versão mega resumida e se você quiser que eu explique de novo, eu posso, claro, explicar isso em aula ou até destrinchar mais vídeos também. A gente vai ter que dividir então em duas turmas, a turma do do e a turma do does. É como se o Timóteo tivesse brigado com a Yara, a namorada dele. Yay! É como se, não quer dizer que você brigou com ela, tá? De um lado, nós temos a turma do do. Então agora chegou a hora de botar o quê? Gráficos. A turma do do é a turma do I, you, we e they. I que sou eu, you que é você ou vocês, we que somos nós, eu e mais alguém, e they que são eles ou elas. Ficou bonito, né, esse gráfico? Agora, a outra turma é a turma do does. A turma do does é a turma da terceira pessoa do singular. He, she e it. He, que é ele, she, ela e it, ele ou ela, porque é tudo que não é ser humano e bebês até 2 anos de idade. Tipo eu. Tipo Timóteo. Tendo esta regra muito clara, vamos então explicar como funciona o Simple Present para a turma do do. E vai parecer muito fácil, porque é mesmo. Na afirmativa, vamos colocar o gráfico aqui de novo. Caramba, quanto gráfico, cara. Na afirmativa, vamos usar o verbo comer. I eat pizza ou you eat pizza. Na negativa, eu preciso colocar esse auxiliar que é o do, que é o verbo fazer, tá? Com o not, que indica negativa. Aí fica I do not eat pizza. Ou se eu quiser juntar os dois, forma a palavra don't. I don't eat pizza. Ou you don't eat pizza. Tá, mas esse don't tem uma maneira de decorar como que eu escrevo? Claro. Pega o do, pega o not. Escreve os dois juntos, só que o o do not você troca pelo apóstrofo. Bom, e na pergunta,
você coloca o do no começo. Por exemplo, do you eat pizza? Do they eat pizza? Você come pizza? Eles comem pizza? Esse papo tá me dando fome. É. Então, I, you, we e they, que são a turma do do, eles basicamente trabalham com o verbo na sua forma base, tá? Forma regular dele. E aí, por exemplo, I eat pizza. I don't eat broccoli. Do you eat onion? Ficou claro? Espero que para você também. Agora, para a turminha do does, a coisa vai mudar um pouquinho, eu já explico. Vamos pro gráfico. Deixa eu sair, senão ele me acerta a cabeça. Bom, olha só. Na afirmativa do he, she ou it, o verbo vai ter uma mudança, mas é só o primeiro verbo de uma frase afirmativa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu falo Timóteo drinks Coca-Cola, o verbo drink é o primeiro verbo, porque é o único, e aí eu vou ter que fazer a conjugação dele. Agora, se eu quero dizer que o Timóteo quer beber Coca-Cola, Timóteo wants to drink. O primeiro verbo ganha o S, mas o segundo não. Na negativa, aí eu vou pôr o auxiliar, o does, com o not, que vai ficar o doesn't, e o verbo fica normal, não é para pôr S nem nada. Na pergunta, eu coloco o does no começo e o verbo fica normal, sem mudar nada. Então, por exemplo, ó, na negativa, Timóteo doesn't drink. O que você não bebe? Whisky. Timóteo doesn't drink whisky. E aí eu quero perguntar se o Timóteo bebe suco. Does Timóteo drink juice? Eu uso does porque é ele. Eu não estou falando de mim, eu não estou falando de você, eu estou falando dele. É claro que esse negócio de pôr o S ou um pouco mais do que o S no primeiro verbo pode dar uma assustada, mas é só isso. As conjugações dos verbos em inglês são muito mais simples e tranquilas do que em português, por exemplo. Então, nesse caso, a maioria dos verbos a gente vai por S. Mas talvez tenha uma maneira de ajudá-los a decorar. Tem. Quer jogar um jogo? Muito bem, Timóteo! Agora nós temos aqui alguns verbos que nós vamos trabalhar no nosso jogo. Você sabe conjugar um verbo em inglês? Sério, para com isso, tá me assustando. Bom, Timóteo, deixa eu arrumar seu cabelo. Você tá sempre com o cabelo desarrumado. Eu vou pegar alguns verbos e a gente vai treiná-los. Nós temos aqui o have, shows the X, Y depois de consoante e a canaleta, tá bom? Então vamos começar. O verbo brush, que é o verbo escovar, ele é o verbo have? Ele é shows the X, ou seja, ele termina em S, H, O, W, Z ou X? Termina, tá. Então a gente vai pôr ele aqui e pôr ES. Agora, Timóteo, o verbo go, que é o verbo ir, ele é o verbo have? Ele é shows the X? Ele termina em O. Então a gente também põe aqui e põe ES. O verbo play, que é tocar, jogar ou brincar, ele é o have? Ele é o shows the X? Ele termina em Y? Antes do Y é uma consoante? Não, é uma vogal. Então a gente só põe S nele. Agora, o verbo cry, que é o verbo chorar, ele termina em Y, certo? Antes dele é consoante ou vogal? Consoante, é um R. Então
a gente tem que pôr aqui, tirar o Y e pôr IES. O verbo sleep, verbo dormir, é o have, é o shows EX, termina em Y. Então, a gente só põe S. O verbo have, é o verbo have? Mas tá meio óbvio agora, né? Claro que ele é. Nesse caso, vai mudar do have para has. Então, essas são as regras básicas da conjugação do verbo na terceira pessoa em inglês. Se é o verbo have, vira has. Se é shows EX, eu até me enrolo para falar, ou seja, se ele termina em S, H, O, W, Z ou X, eu coloco ES. Se termina em Y, eu preciso ver se antes é vogal ou consoante. Se for vogal, deixa como tá. Se for consoante, eu tiro o Y e boto IES. Ficou legal esse jogo. Obrigado. Como eu falei, esse é um resumo do que é o Simple Present, mas é uma maneira de você ter mais um reforço nos seus estudos. Quando você tiver alguma dúvida, ou quando você estiver imaginando, mas eu queria ter uma outra maneira de lembrar como é o Simple Present, você geralmente pensa isso, né, Timóteo? Não. Você pode ver esse vídeo de novo. Então, esse vídeo serve como uma base de reforço de estudo auxiliar para você no Simple Present. Ele é muito fácil. O Simple Present é o que a gente fala todo dia. Eu acordo, eu como, eu tomo banho, tudo isso. Eu gravo vídeo com isso, eu não aguento mais. Aliás, me diz uma coisa. A vitrine, você colocou lá 2 estátuas com a mãozona, não sei quem, não sei o que lá, né? Mas bonito. Mas o que tem a ver? Que imagem que eu ia colocar do Simple Present? Aí eu coloquei 2 estátuas que significam a passagem nessa jornada para um novo momento gramatical. Forçou a barra. Caramba. É. Se gostaram, deem um like no vídeo e não esqueçam das atividades do Google Classroom. Tendo alguma dúvida, é só falar. Enquanto isso, be smart.